Quero saudar os irmãos em nome do Senhor Jesus e agradecer de coração o convite que foi feito pelo pastor Roster e o Conselho da Igreja para estar aqui nessa noite. Vocês estão comemorando 37 anos, não é isso, pastor? De organização da igreja, e é motivo de gratidão a Deus. O reverendo Rogério e eu, que viemos de Goiânia, estamos alegres com os irmãos e gratos a Deus por poder participar desse momento. O tema das conferências é adoração e missões, e eu vou me concentrar nessa noite sobre o segundo termo do tema, que é o termo de missões. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na terceira carta de João. Terceira carta de João. Fica no Novo Testamento. Terceira carta de João. Nós vamos ler a carta toda. Você hoje à noite vai poder sair daqui dizendo que já leu um livro inteiro da Bíblia. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois foi por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúde os amigos, nome por nome. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período muito especial na história da cristandade. Pela primeira vez em 2000 anos de história, o centro geográfico do cristianismo se deslocou do norte para o sul. Hoje, os estudiosos, os missiólogos, os que estudam a vida da igreja, eles se referem ao sul como sendo o sul global e dizem que aqui já é o eixo do cristianismo, um fenômeno que vem acontecendo nos últimos 50 anos. Ou seja, até 50 anos passados, o foco do cristianismo era da linha do Equador para cima. Estamos nos referindo, naturalmente, à Europa e Estados Unidos. Então, somadas as igrejas europeia e americana do norte, nós tínhamos a maioria da cristandade mundial. Era no hemisfério norte que tínhamos o maior número de igrejas, de cristãos, o maior potencial financeiro e o maior número de missionários. Mas esse quadro vem mudando à medida que a igreja na Europa, a igreja institucional, ela vem morrendo por conta do liberalismo teológico, que também infectou os Estados Unidos, e que as estatísticas mostram que as grandes igrejas históricas americanas, que um dia já foram a potência que enviou ao mundo missionários, inclusive aqui ao nosso país, essas igrejas estão também perdendo anualmente um número cada vez maior de membros. Ou seja, parece hoje já se refere à Europa como sendo um continente pós-cristão.
e os Estados Unidos, então, já começa a sentir essa influência. Mas, enquanto isso, enquanto o Norte está perdendo a sua pujança, o Sul global vem sendo abençoado por Deus em termos de crescimento. Hoje, somados os cristãos da América Latina, particularmente Brasil, América do Sul, junto com a África, junto com a China é a grande incógnita, porque nós não sabemos exatamente quantos cristãos tem lá, mas já se estima que é mais do que nos Estados Unidos. E se você coloca a Coreia, se você coloca algumas partes da Índia, você então já vê que hoje a cristandade está no sul do hemisfério, e não mais no norte. E isso é uma mudança significativa, é um momento histórico para nós que estamos bem no meio desse movimento. Então, é tempo de missões, é tempo de ver o que Deus está fazendo, é tempo de abrir o coração para aquilo que o Espírito de Deus está nos mostrando pela estatística, pelos números, pela história. E esse reconhecimento não é somente um reconhecimento dos cristãos, isso não é fruto de estatística cristã. Há pouco tempo eu estava lendo um artigo no Herald Times, que é um periódico inglês, publicado em Londres, se não me engano, um artigo de uma jornalista que estava comentando que um fenômeno estava acontecendo nas universidades chinesas. É que o número de professores chineses nas universidades, o número de professores que têm se tornado reformados, particularmente calvinistas, é muito grande. E ela ficou intrigada. Como é que um professor universitário na China, não é? Calvinista? Aí começou a pesquisar e descobriu que a porta de entrada é o departamento de literatura das universidades. E é o programa de letras, de literatura. Porque aí o pessoal começa a procurar textos em inglês para traduzir, e o que é que eles acham? As Institutas de Calvino, vão encontrar as obras dos puritanos, e aí começam a traduzir e ensinar inglês a partir dessa literatura, e aí um grande número de professores, você pode procurar essa notícia na internet, e você vai encontrar um grande número de universitários e professores universitários estão virando calvinista lá no coração da China, não é? A gente fica pensando como é que isso pode acontecer. Faz cerca de 6 anos, teve também um artigo escrito por um judeu, foi na versão eletrônica do New York Times, que é o jornal mais conhecido no mundo, né, publicado nos Estados Unidos, em que ele listava as 10 maiores influências no mundo. E imagina qual foi a que ele listou como a número 3, é o que ele chamou de o neocalvinismo, um ressurgimento do pensamento reformado que teve a origem nos Estados Unidos e impactou o sul global. Ele fala do ministério de pastores como John Piper, Mark Driscoll, de Mark Dever e tantos outros que são conhecidos nossos, com suas obras já traduzidas em português, e como eles têm influenciado pessoas ao redor do mundo. Então, esse é um momento histórico que nós estamos vivendo. Enquanto que o velho continente da Europa e o semivelho da América, comparados ao Brasil, não é? Eles começam a fenecer no apego aos valores cristãos, parece que há um ressurgimento no sul global, no interesse pela palavra de Deus, pelas antigas verdades da graça, e especialmente pelo trabalho missionário. O número de missionários que já são enviados hoje pelo sul global é muito, se não é maior, não é menor do que o número de missionários que é enviado pelos Estados Unidos, que é a maior potência evangélica ainda no mundo. Então, graças a Deus por isso, por vivermos em tempos assim, e a grande pergunta é de que maneira nós podemos nos engajar no que Deus está fazendo, nesse mover do Espírito Santo no mundo todo, especialmente entre os jovens. De vez em quando a gente convida um palestrante ou da Europa ou dos Estados Unidos para falar em algum evento nosso, não é? Aqui na nossa igreja no Brasil. E a primeira coisa que eles notam quando eles chegam e que pregam a primeira vez é o número de jovens no auditório. Invariavelmente, eles estão impressionados, porque lá nos Estados Unidos, né, está começando a ficar só cabecinha branca. Na Europa nem se fala, né? Nem se fala. Então, quando eles veem esse interesse da parte da juventude pelo Evangelho e a busca
que mais e mais jovens demonstram por conhecer a Deus e fazer sua vontade, isso os deixa muito encorajados, não é? E a nós também. A pergunta, então, é de que maneira nós podemos participar? A resposta tradicional que nós teríamos a isso é que as pessoas podem participar se dedicando a missões, ou se entregando ao trabalho missionário, ou dedicando sua vida a isso, não é? Mas eu gostaria de, nessa noite, falar de uma outra opção também, porque o trabalho missionário não é feito somente daqueles que vão lá na fronteira anunciar a Cristo, onde antes ele não fora ouvido. Mas o trabalho missionário depende, numa certa medida, muito mais daqueles que enviam, daqueles que apoiam, daqueles que dão suporte. E quem diz isso é o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, Romanos 10, aliás, quando ele falando a respeito da salvação dos gentios, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí vem: e como pregarão se não forem enviados? Então, a gente, às vezes, para o versículo só no como ouvirão se não há quem pregue. Mas a gente continua e vê que o versículo, a cadeia de pensamento do apóstolo Paulo termina com a questão do envio. Termina com a questão do envio. Então, era sobre isso que eu quero falar essa noite, e especialmente sobre Gaio, que era um desses primeiros pioneiros em apoiar e enviar missionários. Ele mesmo não era um missionário, mas ele era alguém que tinha um coração envolvido com a obra missionária, e que serviu a Deus enviando gente para o trabalho de plantação de igrejas e evangelização. A igreja, nós todos sabemos que a igreja cristã, ela enfrentou muitos problemas, né, quando ela nasceu. Às vezes a gente se refere ao período da igreja apostólica que nós encontramos no livro de Atos como sendo aquele período áureo. E nós sempre dizemos assim: como era bom se a gente pudesse ser como a igreja apostólica, não é? Então, leia de novo o livro de Atos, leia as cartas, você vai ver que era uma igreja que também tinha os seus problemas. Aliás, não tem período nenhum na história da igreja em que ela não passou por dificuldades, enfrentou heresias, atravessou crises, teve que confrontar inimigos, sofreu divisões, perseguição e assim por diante. E a igreja apostólica não era nenhuma exceção, não é? E uma das questões que também, desde cedo, começou a trazer problemas foi exatamente nessa área de missões. Deixa eu explicar. Como é que missões eram feitas no início da igreja cristã? Não tinha agências missionárias como nós temos hoje. O que acontecia era que irmãos que se sentiam chamados e desafiados para anunciar a Cristo em outros lugares, eles saíam da sua cidade, iam para outras cidades onde não havia ainda um trabalho estabelecido. Havia provavelmente alguns cristãos, mas não tinha trabalho estabelecido, e lá ele começava a anunciar a Cristo. Se fosse judeu, iria para a sinagoga primeiramente, Paulo fazia isso o tempo todo, depois ia para a praça, enfim, onde tivesse oportunidade. E eles dependiam da hospitalidade dos irmãos. Dependia da hospitalidade dos irmãos. Eu me lembro, na época, quando eu era criança, jovem, numa igreja presbiteriana no Nordeste, onde eu fui criado, uma igreja que tinha uma visão missionária muito grande, que era uma alegria quando se anunciava que estava chegando missionários americanos ou de outro lugar para evangelizar ali o Nordeste, e que estavam procurando casas que pudessem abrigar esses missionários durante uma semana. Tinha briga na igreja entre as famílias, porque as famílias queriam ter o privilégio de hospedar esses missionários, né? Hoje em dia a gente manda para um hotel, mas naquela época era assim, não é? O pessoal queria, né, se envolver e preparava com carinho a casa. Tinha alguns que tinham até um quartinho já reservado, né, para isso, e faziam planos, levavam para conhecer a cidade, enfim, davam o melhor e tudo mais. Era assim que missões eram feitas no início. Ou seja, os primeiros missionários, eles dependiam da hospitalidade e do acolhimento dos irmãos em diferentes cidades, porque era assim que funcionava. Eles saíam, eles não tinham destino certo, não tinha salário, não tinha meio de sobrevivência,
e dependiam completamente, totalmente da acolhida que eles haveriam de receber. E é nessa hora que entravam irmãos preciosos, que tinham condições financeiras, que tinham visão e que encorajavam esses missionários, apoiavam esses missionários e os encaminhavam para os campos que precisavam ser evangelizados. Eu disse que isso era um problema, porque o que é que aconteceu? Como a gente sabe, tudo que é bom acaba sendo pervertido pelo nosso coração pecaminoso, não é? Começou a aparecer falso profeta que se valia da hospitalidade dos irmãos. Como eles sabiam que os cristãos estavam abertos para receber missionários, acolhê-los e abençoá-los, inclusive financeiramente, começou a aparecer gente que não era profeta mesmo, que não era missionário, que não era pastor, se passando por cristão para aproveitar-se da liberdade e do acolhimento, do amor e da generosidade que os cristãos costumavam dar aos obreiros. E tanto é que no século II, quando surgiu aquele famoso documento, que é um dos documentos mais antigos que a gente tem na história da igreja, é o Didaquê, o Ensino dos 12 Apóstolos, né? É o nome que se dá a esse documento, mas ele não foi escrito pelos apóstolos, né? Foi escrito depois, mas pretendia resumir o ensino dos apóstolos. Lá tem uma seção sobre profetas itinerantes. Itinerante que é aquele que fica viajando de cidade em cidade para pregar o evangelho. Estava dizendo lá que se chegar um profeta na sua casa, na sua igreja, e pedir pousada, você dê. Mas dê por 2 dias, porque se ele quiser ficar 3 dias, é falso profeta. Ele está se aproveitando da generosidade dos irmãos. Então, já no século II, você vê as primeiras medidas sendo tomadas para evitar o abuso, né, de gente que aproveitava a religião para lucrar. Então, você vê que não tem nada novo debaixo do sol, né? Muita gente ganhando dinheiro hoje em nome do evangelho, se aproveitando, algumas vezes, da liberalidade, do amor e carinho dos cristãos e, às vezes, da ingenuidade. Mas eles acabam se aproveitando e fazendo disso fonte de renda, não é? Fonte de lucro. Bom, então, os apóstolos tinham que enfrentar esse problema. As 3 cartas que João escreveu, o apóstolo João escreveu, tratam desse assunto, especialmente da questão da recepção e apoio aos itinerantes e o cuidado com os falsos profetas. João se preocupou bastante com isso. E ele é quem escreveu mais sobre isso, porque ele é o último dos apóstolos. Ele morreu já com uma certa idade, em Éfeso, e as cartas dele são datadas como entre as últimas escritas no Novo Testamento, quando, então, já havia esse sistema mais estabelecido de profetas, pregadores itinerantes de cidade em cidade. Então, na primeira carta que João escreveu, é uma carta chamada Universal, né, que ele escreveu para toda a igreja, ele trata das marcas do verdadeiro cristão. E ele coloca 3 marcas: a santidade, a caridade e a ortodoxia, que são marcas que identificariam o verdadeiro profeta. E o alvo dele é ajudar as igrejas a, na hora de receber um candidato, não é? Alguém chegar e dizendo assim: olha, eu sou crente em Jesus Cristo, trago aqui a palavra de Deus, tudo bem. Né? Vamos fazer aqui um pequeno teste. Não é? Então, era para testar aqueles homens, não é? Como ele vai dizer na primeira carta de João, capítulo 4, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas já saíram pelo mundo. Então, a primeira carta de João visava dar uma base para a igreja, discernir entre o verdadeiro profeta e aquele que não era. O profeta aqui que eu falo não é quem fica adivinhando a vida dos irmãos, mas é o que traz a palavra de Deus para a igreja, não é? A semelhança dos grandes profetas do Antigo Testamento. Então, 1 João cuida disso. Na segunda carta que ele escreve, ele trata especificamente da identificação desses itinerantes e ele coloca um teste que é o verdadeiro profeta, aquele que é enviado de Deus, ele vai dizer que Jesus Cristo veio em carne. Ele não vai negar isso. O ponto de João aqui é porque muitos desses falsos profetas eram gnósticos. O gnosticismo foi a primeira heresia cristã, não é, que nasceu na cristandade. E ela afirmava a dualidade do espírito e da carne e negava que Jesus Cristo que Deus pudesse assumir carne, porque seria misturar o espírito com a matéria. A matéria é ruim, o espírito é bom. Então, alguns diziam
é que Jesus Cristo não tinha um corpo verdadeiro, ele tinha apenas uma aparência, como se fosse um holograma, como esses Pokémon que vocês estão achando por aí, que é só aparência, né? Não tem nada real. Então, se você metesse a mão em Jesus assim, né, a mão atravessaria, ele não era real. Né? Então, essa primeira heresia, chamada de docetismo, ela já é combatida por João no seu evangelho e também na segunda carta, quando ele diz: quem não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Esse, na verdade, é o anticristo. Por quê? Porque os falsos profetas estavam aproveitando essa rede de espiritualidade, especialmente os gnósticos, e eles traziam essas doutrinas falsas. Não é? Ou seja, João está preocupado que a igreja não dê apoio a falso profeta. Não dê apoio a falso profeta. Não é? E é impressionante como falta esse discernimento nos evangélicos hoje, que investem, contribuem, dão oferta para ministério de homens que abertamente professam heresias e não seguem a doutrina bíblica. Mesmo assim, os evangélicos acabam contribuindo de tudo quanto é jeito para esse pessoal. Falta discernimento. Um dia desse alguém me mostrou assim, saiu um tweet, né? No Twitter, saiu assim dizendo: meus 2 pregadores prediletos, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Tá bom. Ok. O tweet fala por si, não precisa explicação do nível de discernimento do irmão, né? Ou dos irmãos, né? Que sai pescando na internet e não consegue ver a diferença entre, né, um e outro. Né? Então, tem isso. Bom, a terceira carta de João, meu conselho quase que me chama para perguntar sobre isso. O que é que eu andava pregando por aí? Bom, a terceira carta de João, que nós lemos, ela trata da hospitalidade que deve ou deveria ser oferecida aos verdadeiros missionários. Esse é o ponto que eu queria trazer nessa noite. Não é? Então, aqui nessa terceira carta, João tem um diálogo com um cristão chamado Gaio, que era um desses irmãos que tinha um coração envolvido na obra missionária e que estava disposto a se dar pelo trabalho, mas estava encontrando resistência adivinhe, do pastor dele. Não é? Então, vamos ver de que maneira o apóstolo João lida com essa questão. Deixe-me, então, vamos tentar aqui reconstruir a situação em que essa carta foi escrita. Pelo que nós lemos na carta e por outras informações, o quadro é o seguinte. Havia um cidadão chamado Diótrefes, ele é mencionado aqui pela primeira vez no verso 9, que havia se tornado o líder principal de uma igreja, igreja essa sobre a qual o apóstolo João ainda tinha alguma influência. Talvez João tenha sido o fundador da igreja, ou talvez a igreja tenha começado através de pessoas que se converteram com o ministério do apóstolo João. A gente não sabe. Mas o ponto que interessa é que João, o apóstolo João, ainda tinha uma grande influência naquela igreja. E nessa igreja, então, sobe esse líder chamado Diótrefes. Diótrefes, aparentemente, era um judeu, primeiro por conta do nome, e segundo por conta da resistência que ele tem aqui à pregação aos gentios. O Diótrefes era provavelmente um judeu convertido ao cristianismo, e que ainda preservava algum tipo de pensamento judaico de que a gente encontra no livro de Atos, no capítulo 10 e no capítulo 11, e no 15, que tinha esse pensamento de que o evangelho era exclusivamente para os judeus. Vocês sabem que, no início, até o apóstolo Pedro pensava assim, até que Deus deu aquela visão do lençol, cheio de animais, quando ele estava próximo de Cesareia, da casa de Cornélio. Nós temos isso aí no capítulo 10. Então, no início, os primeiros cristãos eram todos judeus. A Bíblia era a Bíblia dos judeus. O Messias era um Messias judaico. Então, Pentecostes foi na capital da Judéia. Então, todos os 12 apóstolos eram judeus, todo mundo pensava que o evangelho era um fenômeno judaico. Ninguém queria ou pensava que devia ir para os gentios, mesmo que Jesus tinha dito, ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações. Isso levou um tempo até que os 12 percebessem essa necessidade com clareza, e é nesse tempo que Deus levanta Paulo para ser
o principal pregador entre os gentios também. Mas o Diótrefes parece que era desse time, não é? Daqueles cristãos judeus que tinham resistência que o evangelho fosse anunciado aos gentios. Ou, se ele não era contra, mas ele exigia que o gentio, para se tornar cristão verdadeiro, ele tinha que, além de crer em Cristo, tinha que se circuncidar, guardar as leis de Moisés, como a dieta religiosa, celebrar as festas do calendário judaico e assim por diante. Enfim, ele não queria, ele não gostava da ideia de ter o evangelho pregado entre os gentios. O que acontecia é que João, o apóstolo João, costumava enviar pregadores exatamente para os gentios. Ele costumava fazer isso. E eram recebidos, como é que funcionava? Eles eram recebidos lá nessa igreja, da qual Diótrefes se tornou o principal líder, e eram acolhidos por um membro daquela igreja chamado Gaio. E Gaio parece que era um membro influente, alguém que tinha muitos recursos financeiros, ou pelo menos era confortável financeiramente, e Gaio tinha como costume receber os missionários enviados por João, acolhia por um tempo e enviava mais além. Isso incluía recursos financeiros, orações, apoio, enfim. Então, era assim que funcionava. João, lá de Éfeso, mandava missionários para essa igreja, que a gente não sabe onde estava Gaio. Gaio recebia, apoiava e mandava mais além para o campo missionário. Até o dia que Demétrio se tornou o pastor dessa igreja. E aí começou a confusão, né? Demétrio o Diótrefes. Demétrio é do bem, o Diótrefes é que é do mal. Aí o que aconteceu? O Diótrefes não gostou, não apoiava. Isso de mandar missionário pregar entre os gentios, entre as nações, ele achava que não devia ser. Aí o que fez? Ele começou a expulsar os pregadores que chegavam na igreja enviados pelo apóstolo João. João mandava um missionário para a igreja, para ser acolhido, aí o pastor chegava e dizia, aqui não. Vocês não vão ficar aqui. Ele expulsava os pregadores e proibia que os membros da igreja aceitassem esses missionários em casa. Não é? E essa proibição incluía também o próprio Gaio. Não é? E começou a falar mal de João. Não é? Começou a falar mal de João. Tipo assim, a gente não sabe o que ele falava, mas a gente imagina. João se queixa aqui, não é? De que ele estava falando palavras maliciosas, né, contra ele. Eu não sei que palavras eram essas, mas devia ser do tipo assim, esse João está se aproveitando, né, da bondade dos irmãos. Na minha igreja, nós já temos uma crise financeira, com dificuldade, ele fica mandando gente para cá. O gentio está perdido mesmo, o evangelho é para os judeus, por que tem que pregar? Enfim, né, esse homem estava levantando todo esse tipo de coisa contra João. Aí o que o apóstolo João faz quando ele tem conhecimento? Começou a chegar a notícia para João. Oh, lembra daquela igreja? Não manda a gente para aquela igreja não, João, porque o pastor de lá, ele é brabo, ele não está querendo receber a gente não, né? O tal do Diótrefes. Né? João diz, não, eu vou escrever uma carta. E João escreveu uma primeira carta para a igreja. Ele menciona essa carta aqui, no verso 9, né? Que ele já tinha escrito alguma coisa para a igreja. Mas, aparentemente, Diótrefes recebeu a carta, onde João estava perguntando o que estava acontecendo, a gente imagina que é isso, e engavetou. Que é uma prática que perdura até o dia de hoje. Né? Quando líderes recebem uma carta, uma decisão que vem de cima que eles não gostam, gaveta. Né? Gaveta para a decisão. O apóstolo escreveu e o pastor engavetou. Então, o resultado continuou tudo na mesma, né? Tudo na mesma resistência continuava. E então, o próximo passo é que João recebe na igreja dele, vocês estão acompanhando aqui a lógica, né? O próximo passo é que João recebe na igreja dele uma visita de vários irmãos da igreja de Diótrefes. E, inclusive, o Demétrio. Agora sim, o Demétrio é mencionado aí no verso 12. E esses irmãos que vieram lá da igreja de Diótrefes, junto com Demétrio, eles explicam para João o que está acontecendo lá na igreja, né? Que está aquela situação difícil, o pastor proibindo o apoio missionário, o Gaio, que era o maior apoiador, naquela situação complicada, e era preciso que João fizesse alguma coisa. E João resolve fazer alguma coisa. Ele escreve essa carta que nós lemos agora para Gaio, né?
com o objetivo de encorajar Gaio a não desistir de continuar a apoiar missões, para denunciar o Diótrefes, para recomendar Demétrio, que é provavelmente o portador dessa carta, e para avisar de que ele vai visitar a igreja. Ele tinha mandado uma carta, não deu certo, agora ele vai pessoalmente confrontar o Diótrefes lá na igreja para saber o que está acontecendo. E é isso que é essa carta. Ela foi escrita no meio dessa confusão e desse problema do acolhimento dos missionários. E essa carta é importante para nós, e nós até perguntamos, né, por que ela está incluída no cânon? Aqui no cânon do Novo Testamento, nós temos cartas como aos Romanos, não é, que é um tributo teológico, é um monumento teológico escrito pelo apóstolo Paulo. E você, ao lado de Romanos, você tem uma cartinha, ela é a menor, acho que ela só perde para a 2ª de João, que é menor do que ela. Mas é a menor carta do Novo Testamento, é essa que a gente acabou de ler, se ela não perder para a 2ª de João, onde você aparentemente não tem muita teologia, não é? Pouca coisa teológica aqui. Por que ela foi incluída na Bíblia? Ela foi incluída na Bíblia exatamente para nos advertir, primeiro, que o trabalho missionário é um trabalho constante. Segundo, que tem que ser feito pela igreja, que a agência missionária não substitui o trabalho da igreja. Terceiro, que não é só ir, mas alguém tem que enviar, alguém tem que acolher. Terceiro, que há líderes maus que não querem, homens sem visão que atrapalham a obra missionária por diversos motivos, e têm que ser denunciados e confrontados. Então, essa carta está aqui para isso. E nós queremos ver o peso dela nessa noite e de que forma ela nos traz, ela nos abençoa com respeito ao tema desse encontro, não é, que é exatamente adoração e missões. Então, o esboço dela, vocês já percebem, é muito tranquilo. A carta foi escrita em torno dessas 3 pessoas, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então, do verso 1 até o verso 8, João encoraja Gaio a continuar a receber os missionários. Do verso 9 a 11, João denuncia Diótrefes. E no verso 12, ele recomenda Demétrio. Versos 13 e 15 é a conclusão, e então, onde ele fala dos planos dele de fazer a visita e, então, falar mais coisas a Gaio. Diótrefes, ele aparece aqui, alguns dizem, né, que Diótrefes é o primeiro bispo monárquico, era o primeiro homem na história da igreja a gostar do poder. João diz isso, né, no verso 9. Ele gosta de exercer a primazia, ou seja, ele quer ser o primeiro, ou seja, ele quer ter autoridade, ele quer governar sobre os outros. Alguém tem que fazer isso, mas, geralmente, quem quer muito fazer isso é a pessoa menos indicada, porque poder, ele corrompe mesmo o coração. E somente aquelas pessoas que não se deixam seduzir pelo poder é que deveriam ser colocados como líderes espirituais, porque, senão, vai virar o Diótrefes. Segundo algumas informações da história da igreja, não é, logo depois do modelo do Diótrefes, aparece a figura do bispo monárquico. É um presbítero que sobe de entre os demais presbíteros e ele assume o papel de bispo e ele passa a dominar sozinho sobre uma determinada região. E que é depois o protótipo do papado em Roma. Não é? O pessoal continua, alguns querem traçar a origem do papado a essa atitude aqui do Diótrefes, que teria sido o primeiro papa, né? Papa Diótrefes. Eu fico até contente que não foi Gaio, porque imagina qual seria o nome do primeiro papa, se fosse Gaio, né? Vocês são fracos demais, não caiu a ficha, não. Vou ter que explicar para vocês o nome como ficaria. Essa foi horrorosa, desculpem, gente. Mas vamos lá. Vamos, então, entrar na carta agora e tentar entender aqui a exposição que João faz dessa questão. Primeiro, o encorajamento a Gaio. Nos versos 1 e 2, o apóstolo João manifesta o seu profundo amor por esse que parece ter sido um seu discípulo, né? O presbítero, ele não se apresenta como o apóstolo João, porque ele era provavelmente a única pessoa no primeiro século que não precisava de apresentação.
Ele era o presbítero, todo mundo sabia quem era. Era o apóstolo João. Bastava dizer, o presbítero, tinha muitos presbíteros, mas o presbítero só tinha um, era o apóstolo João, né? Então, o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. É importante você notar aqui que, na literatura de João, bem como no Novo Testamento, o amor sempre é relacionado com a verdade. Ele amava Gaio na verdade, porque é a verdade que permite o verdadeiro amor. É uma ilusão a gente pensar que o amor, como sentimento e como atitude, ele pode persistir onde não há verdade. A base do amor é a verdade. A verdade aqui é a verdade do Evangelho que une os nossos corações e nos faz irmãos. E também é verdade no sentido ético, porque se houver falsidade, desonestidade, falta de transparência, o amor não é verdadeiro. Ele sempre vai ter desconfiança, ele é incompleto. Então, aqui tem um ponto bom para a questão do ecumenismo também. Tem muita gente que pergunta assim, será que nós não podemos amar todos e ter uma mesma religião, andar todos juntos? Só que a base do amor é a verdade. E onde não houver acordo sobre a verdade, não pode haver verdadeiro amor. Pode haver aquele amor que tolera, que respeita, mas não o amor fraterno, como é o amor que João aqui tem pelo seu discípulo, não é? Então, ele ama Gaio na verdade, porque ambos, João e Gaio, professam a mesma verdade do Evangelho. No verso 2, ele faz uma oração por Gaio. Ele pede duas coisas. Ele pede prosperidade e saúde para Gaio, onde isso levou muita gente a concluir que João não era presbiteriano, porque ele está orando por prosperidade e saúde, né? Mas o problema não é que nós não podemos orar por prosperidade e saúde. O problema é quando as pessoas só oram por isso. Quando os ministérios só focam isso. Quando aparece uma teologia chamada teologia da prosperidade, cujo alvo é dizer para os cristãos que Deus os ama a todos e que esse amor de Deus consiste em que Ele vai fazer você próspero e saudável toda a sua vida. E que se você não tem prosperidade financeira e você não tem saúde, isso é sinal da ira de Deus, ou que você está em pecado, ou que não tem fé, ou que está amaldiçoado, tem que quebrar a maldição, tem que saber por quê. Isso é um evangelho antigo, não é nem evangelho, né? Isso é alguma coisa que não é o evangelho de Jesus Cristo. Agora, o fato de que eles estão errados em focar nisso, não quer dizer que é errado a gente orar para que Deus abençoe com prosperidade e saúde os demais irmãos. Eu oro que Deus abençoe pessoas com prosperidade, porque são essas pessoas, como Gaio, prósperas financeiramente, que vão abençoar o trabalho missionário. E não tem nada errado, jovem, que está se preparando para entrar na universidade, e você dizer assim, eu quero fazer um bom curso e ter um bom emprego, porque eu quero ganhar bastante dinheiro. Deus o abençoe e faça com que você ganhe muito dinheiro. Mas Deus vai fazer isso, lê o resto do verso 2, assim como é próspera a tua alma. Você percebe que aqui há mais ou menos um equilíbrio, né? João diz assim para Gaio, eu oro que você seja próspero financeiramente na mesma medida em que você prospera espiritualmente. Porque Deus dá prosperidade a quem é nanico espiritual, acabou com a vida daquela pessoa. A pessoa tem dinheiro, mas não tem espiritualidade, ele vai fazer bobagem. Então, que Deus te abençoe na medida que Deus te faça prosperar financeiramente na mesma medida em que você prospera espiritualmente. Aí sim, é assim que nós oramos, não é? Por isso que nós dizemos, nós queremos, nós não podemos evitar e não devemos evitar orar pela prosperidade financeira dos irmãos e pela saúde dos irmãos, mas que isso seja na medida da prosperidade da alma deles. Isso não quer dizer que todo cristão maduro vai ser rico, mas quer dizer que cristãos ricos e que não são maduros, eles podem ser um desastre para a igreja, e vice-versa, mutatis mutandi. Se o cristão for rico e maduro, ele vai ser uma grande bênção para a igreja. Então, nós queremos as duas coisas. Nós queremos prosperar financeiramente, queremos ter boa saúde, mas, mais do que isso, nós queremos crescer espiritualmente, porque é o que vai dar equilíbrio
e sabedoria para que a gente use essa prosperidade que Deus nos dá. Então, está aqui a oração de João por esse querido irmão da igreja, que não era missionário, mas era próspero e que abençoava tanta gente com a sua maturidade também. Nos versos 3 e 4, João manifesta a alegria que ele tem pelo irmão Gaio, né? No verso 3, ele diz que ficou sobremodo alegre pelo testemunho que os irmãos deram a respeito de como ele anda na verdade. Os irmãos que vieram lá da igreja falaram bem de Gaio. Disseram assim, João, aquele teu discípulo lá, aquele teu filho na fé, Gaio, ele é uma bênção. Ele anda na verdade, ele pratica a verdade, ele ama os irmãos e ele dá um testemunho extraordinário. E João, quando viu essas notícias, ele ficou alegre, a ponto dele dizer assim, que não tem, verso 4, né, maior alegria do que essa de ouvir que os seus filhos andam na verdade. Gaio era filho espiritual de João. E saber que aquele filho espiritual, aquele discípulo, recebia o testemunho da igreja, alegrou o coração do velho apóstolo. E a gente continua, eu posso garantir para vocês que o verdadeiro pastor, ele não tem outra alegria maior do que essa. É saber que o trabalho dele de orientação, de pastorado, de pregação, de exortação, de oração, de pastoreio, acaba nisso, de crentes maduros, crentes espirituais, crentes que dão um bom testemunho. Nada alegra mais o coração da gente do que isso. E João manifesta isso aqui. E aí, do verso 5 ao 6, ele elogia o procedimento do seu filho na fé, Gaio, que ele tomou conhecimento. Não é? Ele diz no verso 5, Amado, tu procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Aqui, no verso 5, João está elogiando Gaio, primeiro porque ele procede fielmente naquilo que pratica com os irmãos. Ou seja, Gaio era aquele membro da igreja fiel, confiável, que fazia as coisas por amor, recebia os missionários e os enviava. E aqui tem um agravante não, tem alguma coisa que destaca essa fidelidade de Gaio no verso 5. Ó. Veja como ele diz assim, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Ou seja, Gaio nem sempre conhecia aqueles missionários, eram estranhos para ele, mas eram enviados por João, e eram obreiros que eram para ser encaminhados para o campo de trabalho. E ele os recebia e tratava com amor, com dignidade. E aí esses missionários depois, verso 6, deram testemunho do amor de Gaio perante a igreja. Parece que então o que aconteceu é que lá na igreja de João, João chamou aqueles irmãos que vieram da igreja de Gaio, deu a palavra, eles deram testemunho, deve ter sido um momento missionário, né? Deram testemunho e aí elogiaram o trabalho de Gaio. E João ficou muito feliz, né? E diz, olha, Gaio, você está procedendo fielmente, continua assim. E a partir do final do verso 6, entrando até o verso 8, João dá algumas orientações a respeito de como ele deveria tratar esses irmãos. No final do verso 6, ele diz assim, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ou seja, João está dizendo para ele, Gaio, continua fazendo isso. Você fará bem em encaminhar estes irmãos na sua jornada. Ou seja, você recebe na igreja e encaminha para o campo missionário. Mas faça isso de modo digno de Deus. Como a gente precisa ouvir isso? Às vezes a gente pensa que o missionário é aquele cidadão que não tem mulher para sustentar, não tem filho para mandar para a escola, não tem plano de saúde para pagar. A gente faz uma campanha na igreja dizendo assim, olha, se você tem alguma coisa sobrando aí, aquele tênis furado que você não usa mais, aquela roupinha rasgadinha que você tem, aquela calça jeans, né, da época do seu colegial, né, nós estamos fazendo aqui um levantamento de doações para mandar para os missionários. Modo digno de Deus. Farás bem em encaminhá-los de maneira digna de Deus. Sabe como é que a gente devia fazer? A gente devia, não era dar um sapatinho furado, não, mas comprar um croque daqueles... É croque, não é o nome desse tênis aí, né? Assim, top de linha, né? Camisa boa, né? Calça boa, do bom e do melhor. Olha o que João diz aqui, encaminha de modo
digno de Deus. De modo digno de Deus. Se hoje não é mais prático a gente fazer isso, porque fica mais prático simplesmente dar o equivalente em dinheiro, então contribua generosamente. Dê de coração. Abra não só o seu coração, mas o seu bolso. A gente sabe que uma pessoa é convertida quando o órgão mais sensível do corpo humano é convertido, é o bolso. Que é o último ídolo que você solta, o dinheiro. Que a gente é o último ídolo, né? A gente se segura. Então, quando finalmente a gente abre o bolso, é sinal de que o coração foi aberto. Zaqueu que o diga. Zaqueu que o diga. Então, encaminha de modo digno de Deus. Não é para dar o que sobra, não. Essa é a recomendação que é feita aqui. Você não vai, mas você pode ajudar quem vai. Você pode participar de missões. Fazendo isso, enviando essas pessoas de modo digno de Deus. Nós devíamos pensar nos nossos missionários, nos nossos obreiros, nos nossos evangelistas, da forma como a palavra de Deus nos ensina. Porque é muito duro você labutar num campo estrangeiro, debaixo de perseguição, de dificuldade, de hostilidade, enquanto na sua cabeça você está pensando, né? Eu sei o que é que eu vou fazer para... Não tenho comida em casa, não é? O que é que eu vou fazer para pagar o seguro de saúde? Está atrasado já há 2 meses, vou perder e tudo mais. Não é, eu sei que todo mundo passa por esse mesmo problema, mas o trabalho espiritual de pregação do Evangelho ele é de tal natureza que a carta aos Hebreus diz lá, no capítulo 13, desculpa, a carta de Tiago nos diz, no final do capítulo 3, que é em paz que se semeia o fruto da justiça. Porque sem paz é muito difícil fazer. Daí a orientação de João para Gaio, envia esses irmãos de modo digno de Deus. Não é com sobras, não é com mesquinhez, mas com abundância. Ele não quer ficar rico. Veja, porque olha o que ele diz aqui, a razão que ele diz aqui no verso. São 2 razões que ele dá aqui para Gaio, para que Gaio seja generoso com esses irmãos. Primeiro, verso 7. Pois por causa do nome, o nome aqui é o nome de Jesus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Primeira razão pela qual Gaio deveria ser generoso com os missionários é que eles não tinham motivo financeiro. Eles não eram mercenários. Eles saíram por causa do nome. Eles foram motivados por amor a Jesus Cristo, pela paixão pela glória de Deus e pela salvação de pecadores. Tanto é que eles não impuseram condição salarial nenhuma. Verso 7. Nada recebendo dos gentios. Ou seja, eles iam pregar lá nas igrejas, mas não disseram assim, mas eu quero salário tal, eu quero sustento. Não, não. Eles estavam motivados pela glória de Deus e pela paixão pelos perdidos e pelo anúncio do evangelho a todo mundo. Então, esse é o tipo de gente, de missionário, de pastor que você deve apoiar. E não mercenário. E não mercenário, que fica fazendo campanha, que fica fazendo corrente, vendendo um lenço ungido, cuspe santo, sei mais lá o quê, é tanta coisa que a gente não... E se você achar pouco, você pode ir para São Paulo e lá tem um templo de Salomão, onde você vai encontrar todo esse tipo de coisa lá. Então, esse tipo de gente que a igreja deve apoiar. O verdadeiro missionário, motivado pela glória de Deus, ele não está pensando em lucro e em ganhar dinheiro com isso. Então, o primeiro motivo é esse. O segundo está no verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, eu não posso ir anunciar a verdade entre os gentios, mas eu me torno cooperador dessa verdade quando eu invisto, quando eu proporciono que outras pessoas vão. Aí você diz assim, mas pastor, eu não tenho, primeiro eu não tenho condição de ir, não é? Eu fico, parece que ouvindo a mãe de família dizendo, eu não tenho condição de ir, pastor, eu não tenho, também não tenho condições não, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ué, minha irmã, mas a senhora pode dedicá-los a Deus, não pode? A gente só dedica os filhos a Deus para ser médico, advogado, arquiteto, engenheiro. Mas você pode dedicar seus filhos e Deus, toma meus filhos e usa-os no trabalho missionário. Dedico-os a ti,
para que eles sejam missionários teus. Mas hoje em dia o que é que a gente vê? Os pais estão interessados demais, são poucos os pais que realmente chamam os filhos e dizem assim, não é? Filho, pensa nisso quando você crescer, não é? Se Deus colocar no seu coração, não vamos forçar nada, não é claro, né? Não podemos forçar, mas o encorajamento, eu vejo os pais só encorajando o filho para ser médico, para ser doutor, para ser advogado, para ser aquilo, tal. É outra maneira que a gente pode se envolver, né? Criar os filhos para o serviço de Deus. Eu vejo hoje a mocidade, o pessoal não tem nada errado com isso, é justo, como eu disse, a gente precisa de gaio, a gente precisa de gaios, né? Que venham depois desse e continuem fazendo o trabalho de abençoar a obra de missões. Mas, às vezes, eu já estou na educação teológica da igreja há bastante tempo, né? Muitos anos. Imagina, o reverendo Rosser foi meu aluno, faz uns 30, 40 anos, isso mais ou menos. Faz mais do que mais, né? Está dizendo aqui que é mais. Então, eu estou na educação teológica da IPB há muito tempo, e eu lido com seminário, com vocações e gente que se sente chamada ao ministério. E eu vou dizer para você, é no mínimo curioso que, na grande maioria das vezes, os vocacionados não são pessoas que vêm da classe B ou da classe A, mas a maioria é o pessoal que vem das classes mais baixas. Onde estão os filhos da classe A e da classe B? Onde estão eles? Por que não vem missionários dessa categoria? Por que não aparece vocação dessa categoria? Então, você não vai, mas você pode mandar seu filho. Você pode orar e você pode contribuir financeiramente para que a obra de Deus continue. Porque é assim que ela continua. É assim que ela vai em frente. Ela vai em frente. Bom, então, está aqui. Primeira parte, João elogiando o trabalho de Gaio, e agora eu tenho que correr aqui para o final. Na segunda parte, que já é menor do que a primeira, ele tem essa denúncia aqui do Diótrefes. No verso 9, não é, ele diz assim, ele qualifica, não é, Diótrefes. O que é que João tem contra Diótrefes? Primeiro, ele rejeitou a carta que João mandou, pedindo explicações. Segundo, ele não quis receber João, não é? Não nos dá, veja o final do verso 9, ele não nos dá acolhida. Talvez nessa carta João tenha até dito assim, eu estou disposto a ir aí, até aí, né? E Diótrefes respondeu com silêncio, dizendo não. E a razão era o amor, a primazia entre os irmãos, verso 9. Como eu disse, Diótrefes é o tipo, né? Ele é o modelo, é o ícone do líder autoritário, daquele que ama o poder, que quer exercer o poder e a autoridade e que é um obstáculo à obra de Deus. É um falso profeta, é um falso pastor, alguém que, usando política, conseguiu subir até uma posição de autoridade na igreja, e lá naquela posição, não é? E a gente vai encontrar isso em qualquer denominação, ele vai ser uma influência negativa na obra de Deus. E alguma coisa ele faz, de alguma forma ele manipula, que fica muito difícil tirar um homem desse de uma posição dessa. João, que era apóstolo, estava tendo dificuldade para lidar com esse homem. Estava tendo dificuldade. Então, ai das igrejas, onde líderes como esse ascendem à posição de liderança. É muito difícil. É muito difícil. Hoje em dia, às vezes, eu tenho que dizer também que, se ele chegou onde chegou, é porque alguém se omitiu, não é? Pessoas, às vezes, chegam para mim e dizem assim, pastor, eu tenho um problema lá com o pastor da minha igreja. Bom, se é presbiteriano, eu pergunto assim, mas quem é que elegeu ele? Foi a igreja. Ele está lá, mas quem é que elegeu? Então, critério. Eu não quero colocar só a culpa nesses líderes também, mas, às vezes, nós não somos criteriosos na escolha dos presbíteros, na escolha dos diáconos, na escolha dos candidatos para o seminário. Os presbitérios, às vezes, se deixam levar pela política e não exercem a jurisdição que devia. E nas igrejas onde não tem esse sistema em que o pastor é o líder máximo, ele aponta o filho, aponta a mulher, ele nomeia o genro, faz o que ele quer. Então, num sistema desse, é difícil. Se João já tinha dificuldade para tirar Diótrefes, e João era apóstolo, imagine hoje, quando a gente não tem mais apóstolo. Pelo menos acho que não tem mais apóstolo hoje, né? Eu estou convencido de que não tem, mas outros não estão, né? Outros estão convencidos que são, né?
Então, que dificuldade, meus irmãos, os diótrefes que aparecem na igreja. Deus tenha misericórdia de nós, e Deus nos ajude, né, e nos livre de pessoas assim. Esse homem, João diz aí no verso 10, João está disposto a enfrentá-lo. Ele diz, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica. João provavelmente já tinha conhecimento de que esse homem já fazia outras coisas, porque essas coisas não vêm isoladas, não. Um homem que é capaz de fazer isso, ele vai estar errando em outras áreas também. E João diz, eu vou levar à memória dele as outras coisas que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Esse cidadão, ele era tão ousado que ele falava até contra o apóstolo João, palavras maliciosas. E você que não é apóstolo se queixando aí de calúnia, né? Se o pessoal fala mal de João, quem somos nós? O pessoal vai falar mal mesmo, não tem jeito. Até João teve que passar por isso, mas ele estava disposto a fazer o que é certo, que é ir lá. Aqui você aprende com João, não é meu ponto aqui, vou só tocar de passagem, mas aqui João nos mostra o que a gente faz quando alguém está falando palavras maliciosas. O que é que você faz? Você vai lá. João está disposto a dizer, é isso mesmo que você está dizendo a meu respeito? É isso. Esse é o caminho correto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Vai na fonte. Nada de postar no Face. Não faça isso. Face não é confessionário. Não é. Você vai conversar com a pessoa. Como João estava disposto aqui a conversar com Diótrefes a respeito dessas palavras maliciosas. Não é? E aqui no final do verso 10, João diz, ele não está satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, os missionários que João estava mandando, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja que tipo de liderança de um homem que não tinha a menor visão missionária, não tinha apego a missões, não tinha visão evangelística, não queria apoiar missões, não queria abrir o coração para que pessoas saíssem e pregassem o evangelho de Deus. Que Deus nos livre de gente assim. E aqui a recomendação no verso 11 para Gaio. Amado, não imites o que é mal. O mal aqui é o Diótrefes. João diz, Gaio, não imita Diótrefes, porque ele é mau. Líderes ruins, eles não somente causam um distúrbio, eles são um estorvo à vida da igreja, mas eles dão um mau exemplo. Porque os jovens, eles vão crescendo e vendo aquele tipo de liderança. E aquilo corrompe a mente e o coração e a consciência da juventude. Gaio, não imite o que é mal. Não imite o que é mal. Você vai ver muita coisa errada feita por líderes. Não imite essas coisas. Não imite essas coisas. Mas imite o que é bom. Olha o que João diz. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O que é que João está querendo dizer com isso? Que Diótrefes não era crente. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. E aqui nós estamos diante dessa verdade estarrecedora, que pode haver, inclusive, líderes na igreja que nem convertidos são. Nem convertidos são. Isso explica a dureza de coração, a frieza, a mentira, a hipocrisia, o engano, a cobiça, a falsidade, a heresia. Corações não convertidos, pessoas que não foram transformadas pelo Espírito Santo e que usam de astúcia para subir dentro da máquina da igreja, do sistema da igreja, até alcançar essas posições de liderança. Mas eles mesmos nunca viram a Deus. Gente, é fácil imitar ser crente. É fácil imitar ser evangélico. É muito fácil. O evangélico tem uma maneira de falar, ele tem certos temas que ele gosta, ele anda com a Bíblia embaixo do braço. O católico não anda, por exemplo, né? Tem até uma história, né, pastor? Se você achar uma Bíblia na rua, como é que você sabe se é de um católico ou de um protestante? Aí você pega e cheira. Se for mofo, é do católico. Se for cheiro de desodorante, é do crente, né? Então, a gente tem
todos esses cacuetes evangélicos que as pessoas sabem imitar. Uma pessoa que foi criada na igreja, nasceu na igreja, ela cresce ouvindo aquilo, e ela assimila aquilo, e ela parece que é membro da igreja, é crente, a gente olha, ela faz tudo que os outros fazem. Mas ela jamais viu a Deus. Por isso eu creio que os pastores nunca deveriam assumir que todo mundo que está na igreja é convertido. Nunca devia assumir isso. Por isso que o pastor ele tem que pregar o evangelho para a igreja. Não é só para que... Vamos fazer um culto evangelístico, aí chama os descrentes. Espera aí, pastor, na igreja tem gente que precisa ouvir o evangelho também. Gente que precisa se converter. Gente que precisa se converter. Precisa ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Porque só isso explica o caos em que algumas igrejas entram. Porque só coração não regenerado é capaz de fazer o tipo de coisa que a gente ouve que é feita por aí. Era o caso desse homem aqui, que João sugere aqui, né, que quem pratica o mal jamais viu a Deus. E, no contexto, a prática do mal era a prática de Diótrefes. Então, ele está sugerindo isso aqui. Bom, agora a última parte, no verso 12, a recomendação que ele faz de Demétrio. Demétrio foi provavelmente aquele que levou as notícias a João e trouxe a carta para Gaio, não é? E João recomenda a Gaio para hospitalidade e apoio. E a base do pedido é que havia testemunho da integridade de Demétrio. Verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. João está seguindo aqui o costume judeu de provar que uma coisa é verdadeira pelo testemunho de 3 pessoas. Então, quem são as 3 fontes que testemunham que Demétrio é um homem de Deus? Ele diz, todos dão testemunho de Demétrio, então, número 1. A própria verdade, ele provavelmente está se referindo a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, testemunhando no coração de João, ou na vida da igreja, e nós também damos testemunho, terceiro testemunho. Então, 3 testemunhos que atestavam que Demétrio era um homem de Deus e que provavelmente era um daqueles missionários que precisavam receber o apoio de Gaio para pregar o evangelho em outro lugar. O fim da carta, de 13 a 15, João, então, se despede com algumas recomendações. Entre elas está dizendo, no verso 13, que tinha mais coisas que escrever, mas ele não quis fazê-lo com tinta e pena, porque nem tudo cabe no Facebook e no Twitter, que virou o meio de comunicação entre as pessoas. Um dia desse eu me peguei fazendo isso. Minha filha estava na sala, eu estava no quarto, e eu queria um copinho d'água. Foi o que eu fiz? WhatsApp. Eu podia ter me levantado e tido um tempo gostoso com minha filha, não é? E tomado um copo d'água e batido um papo com ela. Mas é isso aí. Acaba tomando o tempo da gente. Tem coisa que não dá. Nada substitui, e essa palavra eu creio que é importante para nós, não é? Que vivemos nessa era da informatização midiática, nada substitui o contato pessoal. Olho no olho, ouvir a voz, o tom da voz, né? A mensagem que é mandada pelo corpo, né? Que a gente sabe que na comunicação não é só palavra, mas o levantar da sobrancelha, o tique nervoso, né? Que a pessoa... Então, nada substitui isso aí. Nada substitui. O calor humano, a comunhão, o aperto de mão, o abraço, o beijo, tudo isso faz parte da nossa comunicação com humanos. Eu tinha muito o que dizer a vocês, mas eu não quero escrever com papel e tinta, eu não quero digitar para vocês hoje. Eu vou esperar o momento em que nós estivermos juntos e que, então, eu vou trazer e vou dizer para você, Gaio, tudo o que eu queria dizer. Essa palavra de João, veja como é atual, não é? Atual para os dias de hoje, em que tem gente que pensa que pode ser crente em casa. Me lembro agora que é isso que eu queria dizer aqui. Tem gente que pensa que pode ser crente em casa. E aqui está uma passagem contra os desigrejados. Desigrejado aqui, entendido como aquele que quer Jesus, mas não quer a igreja. Que diz que crê em Jesus Cristo, mas pode ser crente em casa e se alimentar através das mídias sociais. Eu creio que isso não funciona. Nós precisamos estar juntos, nos exortar, crescer juntos, aprender uns com os outros, ministrar os dons que recebemos aos outros e ser ministrados também. A igreja faz parte do plano de Deus para a redenção. E nós precisamos estar com os irmãos. Por isso, João diz aqui, eu tinha muito que escrever, mas não vou mandar uma carta, não. Eu vou congregar com você.
e aí junto nós vamos conversar a respeito disso. Verso 14, em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Um a um. Você veja o calor de João, né? A preocupação dele, o amor que ele tinha para com aqueles irmãos. Eu quero terminar. Boa parte das aplicações práticas nós já fizemos aqui, deixe-me só lembrar algumas. A primeira delas, essa carta nos ensina, em primeiro lugar, que não é somente ir, mas enviar, colaborar com a verdade. Se você for, se Deus lhe chamar, vá. Mas se Ele não lhe chamar para ir, com certeza você é chamado para enviar. Ou enviando seus filhos, ajudando seus amigos, investindo financeiramente, orando, se dedicando a missões, fazendo disso um ponto de oração, de disciplina diária nos exercícios espirituais, de orar por missões, mas de uma forma ou de outra, todo membro da igreja deveria estar envolvido com missões, e eu quero que você pense nisso hoje à noite. Se eu fizesse essa pergunta a você, chamasse você aqui à frente e dissesse, por favor, diga aqui à igreja, em que ponto, em que aspecto você está envolvido com a obra missionária, de levar o evangelho, de pregar o evangelho, não só lá longe entre os gentios, mas ali mesmo no bairro, ali na escola, no seu ambiente de trabalho, entre os seus familiares. Por favor, diga para a igreja, aqui na frente, de que maneira você está envolvido, o que você diria? Essa carta é um desafio para que nós nos envolvamos com o trabalho missionário, porque é assim que Deus vai levar seu evangelho avante. E foi porque pessoas acreditaram nisso que você está aqui hoje. Que você está aqui hoje. Porque pessoas creram nisso, investiram, mandaram, vieram, pregaram, se deram, sacrificaram-se, renunciaram, para que você ouvisse o evangelho e você hoje pudesse professar essa fé em Cristo Jesus. Então, nós todos temos, no mínimo, uma dívida de gratidão para com Deus, porque alguém creu, alguém veio, alguém enviou. Então, essa carta nos fala desse desejo de Deus, desse desafio que a palavra de Deus nos faz para que nós estejamos envolvidos. Segunda coisa aqui, que para mim fica muito claro, é que agências missionárias, elas não substituem o papel da igreja. Nós vivemos numa época difícil para missões, permita só delongar um pouquinho. As relações internacionais são tensas. Um missionário que vai para um país distante, diferente que é o seu, ele tem problema de visto, a questão o problema do sustento, como é que ele vai receber dinheiro lá para o sustento dele. Então, nós precisamos de gente técnica que conheça essas políticas e que ajude o missionário a passar por todas elas, para poder chegar no campo. Então, não estou dizendo que essas agências, a própria Igreja Presbiteriana tem agências missionárias, não estou dizendo que elas não são úteis ou que não deveriam existir, nós precisamos delas, mas isso não substitui o papel da igreja local. É da igreja local que vai sair o missionário, é a igreja local que vai estar orando pelo missionário, é a igreja local que vai receber aquele missionário. Nós não podemos nos desempenhar do desafio de missões simplesmente escrevendo um cheque ou passando o cartão de crédito para mandar dinheiro para uma conta para alguém fazer isso por nós. Nós temos que estar envolvidos nisso, de alguma maneira. É assim que o evangelho vai para frente. E a última coisa que eu queria dizer aqui é que oremos para que Deus nos dê líderes que tenham visão. Porque vejam o mal que um falso profeta pode fazer, um falso líder, um homem que não tem visão. A dificuldade que ele pode causar no trabalho de Deus. Nós não sabemos qual foi o resultado dessa queda de braço aqui. Nós não temos nada na história, na patrística, nos escritos dos pais da igreja, nenhuma outra informação que nos diga como é que acabou essa queda de braço aqui. Mas eu não desconfiaria se Diótrefes não tenha prevalecido e não tenha feito muitos discípulos com ele. Porque, infelizmente, essa é a tendência do nosso coração. Por isso, nós precisamos orar e pedir que Deus mande verdadeiros missionários, obreiros, pastores, segundo o seu coração, que tenham visão missionária, para que a igreja possa desempenhar completamente o seu papel. Queridos, que Deus, então, nos abençoe, abra o nosso coração, o nosso bolso, a nossa disposição para que nós possamos continuar esse trabalho, essa obra iniciada pelos apóstolos de Jesus Cristo, na verdade, pelo Senhor Jesus,
Na verdade, ela vem desde o Antigo Testamento. Nós somos herdeiros de toda essa tradição. Que Deus nos ajude a aproveitar esse momento histórico do sul global, de missões, crescimento do Evangelho, para que nós sejamos parte dessa história. Oremos. Oh Deus, nós te damos graças pela tua palavra, como ela é clara, viva, parece que foi escrito hoje para a nossa situação aqui. E nós pedimos, ó Pai, que essas verdades tão cristalinas e profundas, elas rompam em nosso coração, elas nos quebrantem, nos humilhem diante de Ti, que nós sejamos levados a confessar nossa culpa, nossa omissão, e possamos nos dedicar a Ti de todo o coração, ó Deus, o que somos, o que temos, para a Tua glória, para a salvação de pecadores e para levar o nome de Jesus ao mundo todo. Abençoa cada pessoa aqui. Oro pelos jovens, levanta obreiros de entre os jovens, ó Deus, que queiram se dedicar ao trabalho, dedicar a sua vida, seus talentos, a levar o Evangelho a todo lugar, não somente aqui no Brasil, mas aos povos não alcançados do mundo todo. E dá-nos pastores segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém.